Pessoal, a gente estava mostrando anteriormente nossos itens inseridos no log. Obviamente, essa talvez não seja a melhor opção para a gente exibir nossos dados, mas eu queria apresentar o recurso do log, então eu trabalhei daquela forma. Bem, o componente que eu quero trabalhar agora é o Recycler View. O Recycler View ele é uma lista com itens e elementos de tela. Em várias outras aplicações, provavelmente você já viu exemplos de Recycle View. Então a gente vai construir nossa Recycle View aqui. Mas antes eu vou fazer uma pequena modificação no layout que a gente estava usando. Primeiro, eu vou trabalhar novamente com o layout linear, que a gente estava trabalhando antes. E eu vou adicionar esse botão na hierarquia do layout linear. Então observe que agora o botão saiu daquela posição do constraint layout e está na primeira linha aqui do layout linear. Beleza, eu quero que na largura, eu não tinha trabalhado ainda com essa propriedade, eu quero que na largura, esse meu botão, ele ocupe toda a tela. Então eu vou dar aqui o Match Parent, ok? A diferença do Match Parent para o Wrap Parent é que o Match Parent ocupa toda a largura e o Wrap Content, ele colocaria a largura do botão o suficiente para aquele texto, tá? Vou agora mudar o nome de chamar tela, vou chamar ele aqui de adicionar contato. Vai ficar mais coerente com o propósito do segundo formulário. Beleza, então agora eu preciso colocar um elemento de Recycle View. Uma forma possível de fazer isso é baixando o elemento. Ele vai incorporar essa biblioteca lá no meu arquivo de configuração, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é o Gradle, que é esse aqui, Ele adiciona aqui, essa linha nesse arquivo. É uma dependência na realidade. E nesse processo de sincronização do Gradle, do projeto, se essas bibliotecas relativas a esse componente de tela não existe, ele vai tentar baixar da internet. Isso são as bibliotecas nativas do Android Studio do Kotlin ou bibliotecas de terceiros, como a gente vai usar na frente em algum momento do projeto da biblioteca ROM, certo? Então basta saber que isso existe e a gente vai aprender como trabalhar com esse componente daqui a pouquinho. Então, enquanto ele está lá baixando e sincronizando, isso leva um tempinho, a gente vai colocar o componente Recycle View para exibição de nossos objetos de tela. Pois bem, o que a gente precisa fazer em relação à exibição desses componentes? A gente precisa criar um layout que possa funcionar de uma forma que eu possa apresentar os dados de meu contato, ok? Então, enquanto acontece a sincronização ali do Recycle View, eu vou aqui em Java. Ele está fazendo agora a indexação lá dos componentes. Eu vou aqui na minha aplicação, em Resources, que são recursos, e aqui eu tenho uma pasta de layouts. Eu preciso criar um layout específico para apresentação de meus dados do contato, beleza? Então eu vou apresentar algumas coisinhas novas aqui nesse trecho. Primeira coisa, eu vou criar esse layout. Ele pede o seguinte, ele diz qual elemento raiz que eu quero nesse layout. Eu quero um constraint layout, o que é que eu quero fazer? Para a gente trabalhar com um elemento diferente, vou aqui buscar o relative layout. Ok? Para apresentar novamente uma outra forma de você trabalhar com layouts. Eu vou chamar aqui de item contato, que ele vai gerar um arquivo XML, ok? Então, observe, ele habilitou um arquivo de layout, que ele ocupa todo o tamanho aqui do meu layout, que seria a tela inteira. Eu não quero isso, eu vou fixar um tamanho, vou colocar um tamanho aqui de 80 dp.
de altura, 80 dp de altura. Pronto. Então observe, aí você já tem mais ou menos uma dimensão de como ficaria esse Relative Layout. O interessante do Relative Layout aí é que ele vai funcionar como um layout específico para cada linha do Recycle View, certo? Então o que é que eu quero no meu Relative Layout aqui? Eu vou colocar aqui na tela e observe, eu vou trabalhar aqui com zoom um pouquinho maior e vou minimizar essas paletas. Ele me diz aqui, ó, qual a posição relativa do elemento em relação ao topo e a lateral esquerda, né, o canto, né? Eu vou dar um nome a esse componente aqui, eu vou chamar de txt nome pessoa, que ele em algum momento vai receber o nome da pessoa. Vou trabalhar com outras propriedades que a gente não tinha trabalhado aqui. Vou colocar o nome da pessoa aqui em negrito. Vou aumentar um pouquinho essa fonte com o nome da pessoa. Observe que ele aumentou aqui. E vou colocar agora um outro txt com o e-mail da pessoa, tá? Vou colocar aqui assim o seguinte, ó, relativo aqui a... Observe que eu posso botar o relativo dele ao final do outro elemento, ó. Ele está 32 em relação ao elemento anterior, ou 20 ou 14, que eu vou chamar agora aqui, ó, de txt e-mail pessoa. Não estou preocupado em dizer que tipo de texto eu tenho aqui. Vou trabalhar com uma cor diferente, eu não tinha mostrado em nenhum outro momento. Mas aqui eu tenho um conjunto de cores que eu poderia usar. Vou usar esse aqui, ó. Uma cor bem discreta. E vou dizer que o e-mail vai estar em itálico. Tranquilo? Tranquilo. Finalmente aqui embaixo eu vou colocar o telefone da pessoa. Eu vou chamar aqui de txt telefone, certo? E eu vou colocar negrito e vou escolher uma outra cor aqui. Vou escolher uma cor verde. Eu poderia usar uma paleta de cor aqui e variar essas cores, né, em hexadecimal, mas ele já vai fazer isso por mim. Pronto. Ficou bonitinho, né? Aparentemente ficou bonitinho. Tá bom. O que é que eu vou fazer também agora nesse vídeo? Eu vou já colocar aqui botões, certo? O primeiro botão que eu vou colocar aqui, e eu quero que ele fique a 20 pixels, a 20 unidades de medida do canto. Eu quero colocar um botão para excluir, tá? Então aparece aqui os botões, observe, eu venho aqui em projeto, vou escolher aqui quais são os botões, eu vou botar aqui, ó, vou primeiro botar aqui o edit, que é o de editar, e eu vou pegar esse aqui, ó. Observe que existem vários estilos possíveis, com uma pequena variação de layout nesses, aí vocês escolhem o melhorzinho, tá? Coloquei esse aqui, observe que o fundo dele, e aí eu vou dar um nome a esse elemento de imagem, que eu poderia ser um botão, botei image view, né? Mas tudo bem. Vou chamar de btn, tá? A gente sabe que é um botão, editar contato. E vou fazer a mesma coisa agora e vou colocar um outro botão. E de projeto, só que agora do projeto Android eu vou botar o de delete, que vai ser esse ícone aqui. Pronto. Observe que eles estão alinhados aqui. E meu layout está configurado. Vou dar um nome a esse botão, vou botar de novo essa image view, mas vou botar como botão, né, btn excluir contato.
É isso que a gente precisa saber em relação a esse layout. Não botei para exibir salário aqui. Se quisesse, poderia exibir o salário também. Mas, a princípio, é isso que a gente faz. Ok? Bem, feito isso, está salvo. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu criei o layout de cada linha do meu Recycle View. A gente vai, daqui a pouquinho, mostrar o Recycle View funcionando.